Alguns salmos messiânicos tratam da agonia e do abandono sofrido pelo Senhor Jesus Cristo. Veja, por exemplo, o Salmo 42. Fala do abatimento, fala do pranto, fala do abandono e fala do desejo de esperar por Deus, o desejo daquele que estava sofrendo de esperar por Deus. O Salmo 88 fala da angústia e diz da seguinte maneira: estou contado entre os mortos. Já estava morto, já estava praticamente morto. Estava afastado do Senhor, estava em trevas. Isso se aplicava aos últimos momentos da vida do Senhor Jesus, quando os nossos pecados faziam a separação dele do Pai. Mas ainda o Salmo 102, o lamento do sofredor. Por favor, Senhor, ouve a minha oração. Esses salmos mostram a intensidade da agonia e do abandono, da tristeza sofrida pelo Senhor Jesus. Mas o Salmo 22, o salmo que foi aplicado pelo Senhor Jesus na cruz o Senhor Jesus usou palavras desse salmo. Ele mostra uma agonia do Senhor. Essa é uma profecia direta, um salmo direto sobre o sofrimento do Senhor Jesus na cruz. Veja lá, Salmo 22, 1. Foram as próprias palavras do Senhor Jesus na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Os versos 7 e 8 fala das zombarias, daqueles que passavam e meneavam a cabeça, balançavam a cabeça em reprovação ao Senhor Jesus. Alguns diziam: o Senhor que o livre. Creu no Senhor, então o Senhor que o livre. Era isso que o Senhor Jesus ouvia quando estava na cruz. Verso 16 diz assim: malfeitores me cercam, traspassaram-me as mãos e os pés. Falando sobre a crucificação e sobre o entorno da cruz, aqueles que estavam em volta da cruz. O verso 18, ainda uma outra profecia direta sobre a crucifixão de Jesus. Repartem as minhas vestes, lançam sorte sobre a minha túnica. Quando vemos os relatos dos evangelhos falando da morte do Senhor Jesus, vemos confirmadas essas profecias messiânicas deste salmo, do Salmo 22. Mas o que é que causava a separação do Pai? Por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? O que causava essa separação? O que causava esse desamparo? A iniquidade de todos nós foi posta sobre Cristo, nosso substituto e fiador. Ele foi contado como transgressor para nos livrar da condenação da lei. A culpa de todo descendente de Adão estava sobre ele. A ira de Deus contra o pecado encheu de profunda tristeza o coração de seu filho. Nossas iniquidades, pensem bem, irmãos, as minhas iniquidades, as iniquidades de cada um de nós, é que causavam a separação do Senhor Jesus de Deus o Pai. E essa separação era terrível, porque nunca havia acontecido. O Senhor Jesus temia que essa separação pudesse se perpetuar para sempre. E era esse o motivo da sua agonia. A incrível provação do Filho do Homem, do Senhor Jesus, é retratada no Salmo 22. A imagem de touros, leões rugindo e cães destaca a crueldade e a animosidade do povo que Cristo, comparado a um verme indefeso, encontrou nas horas finais. Com incrível precisão, o Salmo 22 narra os comentários venenosos dos que zombavam de Jesus com as próprias palavras dele. E os soldados, dividindo as suas vestes, mal entendia que o verme que procuravam esmagar se tornaria a pedra angular do templo e garantiria a sua fundação. Salmo 118, verso 22. A pedra que os construtores rejeitaram, ela se tornou a pedra angular. O que era essa pedra angular, irmãos? Essa pedra angular era a pedra mais importante na locação de um edifício, na locação de uma edificação. Ela dava o nivelamento, definia o nivelamento, quais níveis deveriam ser estabelecidos nos pisos
deste edifício. Ela dava também a direção, quais eram as direções, quais eram os rumos das paredes, das colunas do edifício. Portanto, ela era importantíssima. Essa pedra angular também tem sido utilizada na engenharia para aquela pedra que fechava o arco. Os arcos eram construídos a partir dos seus apoios e no final havia uma pedra que separava os dois segmentos de arco, ou melhor, que unia os dois segmentos de arco e transferia as cargas. Esta era a pedra angular, também chamada chave de um arco. O Senhor Jesus, irmãos, aquele que foi rejeitado, e o Salmo 122 mostra isso, ou melhor, o Salmo 22 mostra isso, foi a pedra angular. A exaltação do Senhor Jesus, o Messias sofredor. Veja o texto da nossa lição. No entanto, o Messias rejeitado tornou-se, após sua ressurreição, a fonte de salvação para o povo de Deus. Cristo sofreu a rejeição da humanidade, mas Deus o glorificou seu Filho ao torná-lo a pedra angular, viva do templo de Deus. A pedra mais importante, a pedra fundamental do templo de Deus. Para aqueles que rejeitaram esta pedra, a saber, o meio divino da salvação, ela se tornará um agente de juízo. Você pode adotar ou aproveitar desta pedra angular como meio de salvação. Mas se você não fizer, ela vai se tornar um meio de perdição. Ela vai ser uma pedra que vai justificar a sua perdição. Por outro lado, o Senhor Jesus quer que nós utilizemos essa pedra, adotemos essa pedra como meio de salvação. Que Deus nos abençoe, que a gente possa entender dessa forma. Jesus Cristo, a pedra angular, exaltada, está à destra de Deus para nos ajudar nas nossas dúvidas, nos nossos problemas, nas nossas tentações, para promover o nosso perdão e para nos salvar. A pedra angular, a mais importante na edificação do corpo de Cristo e a mais importante na salvação de cada um de nós.